Olá a todos, estamos de volta com o nosso de Masechet Shabbat. Teve um probleminha quinta-feira, não deu para gravar aqui, então vamos seguir em frente da Faim Gimel Amud Aleph. A gente está lá embaixo na Mishnah. Quais são, no fim, as 39 melachot, certo? Essa é a Mishnah que a gente vem esperando desde o começo da Masechet. Quais são as coisas a ser proibidas de fazer no Shabbat? E a gente vai tratar de cada uma em uma. Nos próximos capítulos, principalmente, a gente vai falar bastante sobre as melachot. Avot melachot, 40 chaser achad. Avot melachot, o shoresh, o av, o pai, a raiz, a palavra que quiserem usar aqui, das melachot, são 40 menos 1, quer dizer, 39, que cada uma tem suas ramificações, mas no total temos 39, uma lista de 39 melachot. Quais são elas, certo? São as melachot que eram feitas no Mishkan, o que acontecia no Mishkan, que é proibido para a gente fazer, elas aparecem. Quais são elas? Azoreia, plantar. Ve'achoresh, arar a terra, ve'akotzer, colher, ve'ameamer. Meamer é quando se forma nos campos, depois que eles colhem, eles formam aqueles fenos enormes de trigo, isso chama meamer, quando você junta muito trigo em um lugar só. Ve'adash, dash, aqui, toda essa primeira parte das melachot é a produção do pão, certo? A Torá, a Mishnah aqui pegou a questão do pão, que era algo que era feito no Mishkan, ela falou todas as melachot que vão desde a plantação até a formação do pão. Então, você planta, ara a terra, colhe, junta numa montanha, dash é quando você tira os grãos de dentro da casquinha deles, Veazoré, depois que eles tiravam os grãos dentro da casquinha, eles jogavam para cima para os pedacinhos de casquinha que ficaram irem embora com o vento. Então, o grão que é mais pesado, ele cai, e as casquinhas, o que sobrou lá de sujeira, ia com o vento. Veaborer, depois precisava verificar de um a um, tirar realmente qualquer psoles, qualquer coisa ruim que esteja misturada com os grãos. Veatorren, moer os grãos para fazer farinha. Veameraquede, depois que moíam e faziam farinha, precisava peneirar para sobrar somente a farinha mais pura. Vealash, depois que mistura com água, você pega a farinha, mistura com água, formar a massa, isso é chamado lalush, fazer massa, lash, velfe e assar o pão. Essa é a primeira melachá que a gente tem, certo? São várias e várias melachot ligadas com a produção do pão, produção da comida de forma em geral. O pão aqui é um exemplo. Então, a gente vai ver na Gemara que igual existe a proibição de lefoto, de assar, existe a proibição de cozinhar, de fritar, estão todas inclusas na mesma proibição. Agozez et atzemer, alguém que poda alguém que tosa a ovelha para tirar o algodão. Vemelabno, limpar o algodão para ele ficar branco. Vemenapso, eles precisavam bater para alisar o algodão. Veatzovó, quem pinta, quem tinge o algodão. Veatové, cada um desses trabalhos na produção dos fios, para poder costurar. No Mishkan eles costuravam as cortinas, as coberturas do Mishkan, cada um desses trabalhos é chamado de melachá. Ve'atzovó, quem tinge, ve'atové, tové é a produção dos fios, certo? Cada fio ele é produzido de alguns fios juntos, quando se mistura e forma um fio um pouquinho mais grosso, isso é chamado de tové. Ve'ameser, meser é aquelas máquinas de costura antigas, que tinham dois pedaços de madeira, um em cima e embaixo, você passava um fio que ia de um para o outro, isso ficava girando e formando a costura. Isso daqui é meser, o ato de costurar. Quando costurava dessa forma, se colocava arcos em volta dos fios para eles não se misturarem, não prenderem um no outro. Então, colocar dois arcos, tem algumas discussões que exatamente é o Seshnim Batenirim, talvez é colocar dois arcos, ou você passar os fios que ficavam na máquina, eles ficavam num sentido vertical, e quando você passa o fio na horizontal, você costurava. Então, tem gente que fala que o Seshnim Batenirim é fazer duas costuras. Tem aqui algumas discussões. Alguém que está costurando, que ele costurou dois fios também, ele passou duas costuras, que aí não é que eu passei um fio em cima do outro, eu realmente costurei um fio entre outros dois, eu fiz isso com dois fios, formando aqui algo um pouco mais preso, já tem aqui uma roupa sendo costurada. Quando eles prendiam os fios nessa máquina, às vezes eles estavam muito próximos, tinha que cortar um dos fios para tirar, para os outros ficarem mais espaçados e bem costurados. A cocheira, alguém que amarra. Ve'amatir, alguém que solta um nó. Ve'atofet teitfirot, alguém que faz duas costuras. Você está costurando um tecido, a costura, por exemplo, de uma
de uma camisa. Você tem que passar o fio você passa a agulha para baixo e sobe, para baixo e sobe. Quando você passa e volta, isso daqui é uma kfirá, uma ou duas, na verdade, tem essa dúvida exatamente o que é, mas na hora que você passa o fio uma vez, ainda não está costurado, mas quando você volta, aí realmente isso daqui está preso. Então, quando você tofer shtei tfirot, aí ficou realmente preso, é considerado costurado. A Coreia alminat litfor shtei tfirot, alguém que rasga para costurar, ou seja, às vezes tinha algum defeito na cortina ou na cobertura do Mishkan e precisava recosturar. Agora, para recosturar, você precisa rasgar um pedacinho e recosturar ele, não dá para passar a agulha por cima. Você tem que cortar um pouco para recosturar e fazer o emendo. Agora, cortar não é algo produtivo, cortar você está só destruindo, você está estragando. Então, cortar não é uma melachá, a não ser que você corte o tamanho necessário para poder fazer duas costuras. Ou seja, a melachá de litfor, a melachá de fazer uma costura, é quando você prende duas coisas. Você passa o fio uma, duas vezes, você prendeu dois pedaços de tecido. O problema de cortar é só quando você corta o necessário, o tamanho necessário para fazer duas costuras. Então, cortar é algo negativo, não é uma melachá que você produz, é algo que você destrói para poder construir. Em coisas que você destrói para poder construir, você tem que destruir o necessário, o espaço necessário para reconstruir. Então, aqui no caso da tefirá, a gente vai ver isso aqui também com bonei soté, com construir e destruir. Mas aqui no caso do nosso caso, alguém que ele rasga, ele corta o suficiente para poder costurar duas costuras, é chamado de coreia, é proibido. A tzvi, alguém que, agora a gente já fala da produção do couro, que tinha no Mishkan também, a produção do couro começa com tzvi, começa com aquela pessoa que ele caça o animal. Tzvi aqui é um cervo, é uma escolha de um animal qualquer, mas poderia ser qualquer outro. Sabe se é um animal que usava um couro no Mishkan. A shortó, quem faz, depois que você caçou o animal, você precisa fazer nele shritá. Então, shritá também é uma melachá que tinha no Mishkan, consequentemente é uma melachá para a gente também no Shabbat. Vemavshitó, quem tira o couro do animal. Amolchó, precisava salgar o couro, então salgar couro é uma melachá no Shabbat. A meabed de Toró, trabalhar o couro, eles colocavam farinha e outros produtos para trabalhar o couro. Memarcó é tirar os pelos do animal que estão no couro para deixar ele liso. Então, isso aqui também é uma melachá. Vamechatchó, e cortar o couro também é uma proibição no Shabbat. Certo? Aqui o exemplo do couro é o exemplo do que tinha no Mishkan. Mas a gente vai ver, ou é conhecido das alachot de Shabbat, que igual era proibido cortar o couro do tamanho que você quer, o tamanho específico, assim também é proibido cortar coisas no Shabbat quando você quer um tamanho específico. Então, papel higiênico, por exemplo, você não pode cortar papel higiênico para usar, porque você está cortando um tamanho específico que você está interessado. Então é proibido. Igual é proibido cortar o couro no Mishkan para um tamanho específico, assim também é proibido cortar outros produtos. Então, embora a nossa Mishnah fale sobre a produção do pão, a produção do fio, a produção do couro, não é especificamente somente nesses produtos. A kotev shtei otiot, alguém que escreve duas letras, é proibido. No Mishkan a gente vai ver por que exatamente essa quantidade, mas no Mishkan, basicamente, quando eles queriam saber qual pedaço de madeira vai do lado de qual, eles escreviam duas letras, A, B, B, C, C, para conectar entre as madeiras, para quando desmontarem o Mishkan e construírem de novo, saber onde colocar cada uma. Então, a proibição de lichtó, a proibição de escrever no Mishkan tinha um shiur específico, uma quantidade específica de duas letras, assim também é proibido. É proibido apagar, agora apagar é uma melachá negativa, você não está produzindo nada. Então é proibido apagar o espaço necessário para escrever duas letras, certo? Você apaga para poder escrever. Aí se transforma o apagar em uma melachá positiva, uma melachá ativa. Aboné ve'asoter, quem constrói, quem destrói é proibido no Shabbat, construir coisas, destruir coisas. Destruir, de novo, é destruir de uma forma para reconstruir lá, a gente vai aprender isso mais para frente. A mechabe ve'avir, alguém que apaga o fogo, alguém que acende o fogo também é proibido no Shabbat. Aqui também apagar é uma melachá negativa. As melachot de Shabbat têm que ser melachot ativas, produtivas, positivas. Tudo que é negativo, que é só destruir, só desfazer alguma coisa, não é considerado melachá de Shabbat, a não ser que tenha uma intenção positiva. Então, apagar fogo, por exemplo, no Shabbat, não é uma proibição da Torá, é uma proibição de Rabanan. Mas se eu estou, por exemplo, apagando uma vela para que o pavio pegue mais fácil depois, então eu estou apagando com a intenção de produzir algo bom para poder acender mais fácil. Então, o ato de apagar só vai ser proibido quando ele é
ele é o primeiro passo, a primeira etapa para reacender. Aí é proibido pela Torá, senão a proibição é de Rabanan. A Makebe Patish é quem termina uma melachá, termina, completa alguma coisa, certo? Uma coisa que estava quase completa e você foi lá e terminou. Mesmo que não tenha uma melachá por si só nisso, o ato de ter terminado é chamado de Makebe Patish. Makebe Patish, qual a ideia? Já vamos trazer algum exemplo para entender melhor. Makebe Patish, o cara que trabalhava com metais, quando ele terminava de produzir o que ele estava produzindo, ele batia com o martelo numa bigorna, num pedaço de metal mais duro, para deixar o martelo liso e não ficar torto, porque se o martelo ficasse meio torto, ele ia estragar toda a produção. Então, de vez em quando, ele batia num metal mais duro para alisar o martelo, igual afiar a faca, algo parecido. Então, isso é chamado de Makebe Patish, é o cara que batia com o martelo para terminar a melachá. Então, tudo que é fim de uma melachá, tudo que é fim de alguma produção, mesmo que esse por si só não seja uma produção, também é proibido. Então, por exemplo, vamos pegar no Shabat. No Shabat, às vezes, você comprou meias novas, as meias novas, elas vêm com uma pequena costura que te impede de usar. Então, a meia nova, que ela tem essa costura em volta, ela não é utilizável. Às vezes não é uma costura, é só um fio enrolado. Não é utilizável. Agora, se eu tirar esse fiozinho, que me junta os dois pés da meia, até agora a meia não era utilizável, agora quando eu tirei o fio, a meia se tornou utilizável. Então, embora não seja uma melachá, não é uma costura, não fiz alguma coisa, eu tornei aquelas meias inaptas a serem usadas através de algum ato. Então, isso faz com que seja proibido, certo? Aqui é uma questão muito detalhista, precisa tomar muito cuidado exatamente com a definição, porque se for assim, digamos assim, eu coloquei as meias estão no armário, então abri o armário para pegar a meia, uma melachá? Não, abri o armário para pegar a meia, não é uma melachá, porque eu não estou fazendo um ato, não estou fazendo nenhuma mudança na meia, não estou encostando na meia. Eu estou tirando, eu estou abrindo as portas que me impedem de chegar na meia, mas eu não estou fazendo um ato na meia em si. Mas tirar a costura da meia, tirar o fiozinho que prende os dois pés da meia, então é um ato que está acontecendo na própria meia e está tornando ela apta a ser usada. Se, por exemplo, fosse um elástico em torno das meias, não teria problema. Porque o elástico em torno das meias, ele não é essencialmente parte da meia. Eu estou tirando uma coisa que me impede de pôr o pé, mas quando a meia está costurada, a meia dessa forma não tem como ser usada, porque tem alguma coisa nela impedindo. Então, quando eu tiro o fiozinho, eu faço com que eu possa usar a meia, isso daqui é considerado uma melachá chamada de Makebe Patish. A Motzim Reshut Reshut, alguém que tira coisas de um Reshut para o outro, que foi o que a gente começou lá atrás, a primeira Mishnah. Arei, Avot, Melachot, Arvim, Chesed, essas são as Melachot de Shabbat, 40 menos 1, ou seja, 39. Virando o Amud, pergunta a Gemara, uma pergunta que a gente já ouviu dela várias e várias vezes, pergunta a Gemara, Minhana Lama ali, para que você tem que me falar que são 39? Eu sei contar, eu posso contar, eu vou chegar no número de 39. Por que me falar que são 39? Amarabeu Hananshim Asam Kulam Be'elem Echad, Chayav al Kol Achad Ve'achad. Vem a Belchanan falar o seguinte, por que precisa falar exatamente quais são as melachot? Por que precisa falar que são 39? Vem ensinar o seguinte, 39, saibam que não é um Shabat. O Shabat é dividido em 39. Então, alguém que sabia que era Shabat e fez todas as melachot, ele é reiá por cada melachá e melachá. As melachot, elas são uma proibição separada no Shabat. Então, não é alguém que fez 10 melachot diferentes, não é, então, ele releu um Shabat, ele é uma coisa, não. Na hora que ele fez várias melachot, ele tem que pagar por cada melachá e melachá, e aí vai depender se foi sem querer, se foi de propósito, se tiveram testemunhas, para depender do castigo dele. A Zoreia Ve'achoresh. A priori, a nossa Mishnah começou falando quais são as melachot. Primeiro ela falou plantar e depois arar a terra. Pergunta a Gemara, eu entendo que você está querendo falar da produção do pão que começa lá atrás, mas Mirdei, Mihrav Karvei Bereisha, Litnei Choresh, Ve'adar Litnei Zoreia. A priori, quando você vai plantar, primeiro você ara a terra, você movimenta a terra para deixar ela mais macia, mais mole, e depois você joga as sementes. Então, Choresh, arar a terra, deveria vir antes de Zoreia. Por que a nossa Mishnah falou Zoreia ve Choresh? Responde a Gemara, Tana be'eretz Yisrael kai, desare bereisha ve'adar karvei. Fala, Gemara, o nosso Tana está em Eretz Israel, ele é de Eretz Israel, e o costume em Eretz Israel era que não, primeiro se plantava, jogavam, semeavam a terra, jogavam as sementes na terra e depois aravam. A terra em Eretz Israel era um pouco mais dura, então, mesmo que você are a terra antes, ela não ia ficar mole, macia, a ponto das sementes entrarem dentro da terra. Então, o que eles faziam é que primeiro eles semeavam o campo, depois eles aravam a terra, e aí quando você ara, você mexe, você gira a terra, as sementes entravam ali no meio e poderiam vir a crescer. Então,
a escolha do nosso Tana de começar primeiro com semear e depois com arar, mesmo de forma geral, primeiro se ara a terra e depois se semeia, ele escolheu porque ele é Jertzel e a forma necessária era essa. Tana, fala Braita. A Zorea. Zorea é o nome do Av Melachá, certo? Que é semear a terra, que é plantar, que é para a árvore poder crescer, para a planta poder crescer, para a flor poder crescer, certo? Esse é o Av Melachá, mas esse Av Melachá tem várias ramificações. Então, fala para ele o seguinte, a Zorea, aquele que semeia a terra, Vezomer, alguém que corta um galho para que o galho possa crescer com mais força, certo? Tem muitas árvores que às vezes se tem galhos demais, a árvore não consegue distribuir todos os ingredientes para todos os ingredientes, tudo que ela puxou da terra para todos os galhos, então às vezes você corta alguns galhos, você poda alguns galhos para crescer melhor. Então a zomer também é um tipo de plantar, veanotea, alguém que põe uma muda na terra, mesmo não sementes, uma muda na terra, veamavrich, alguém que mistura duas árvores, veamarkiv, são dois tipos de misturas de árvores, em que você pega um galho de uma árvore e coloca dentro de outra árvore para que ela puxe ingredientes, tem outra palavra, para que ela puxe da terra o que ela precisa, a água e o que for necessário. Então, tanto o Mavrich quanto o Marquim, esses dois, Kulam Melachá, Adem, tudo isso é uma melachá só. Tudo que você faz para produzir frutos, para produzir legumes, para produzir plantas ou flores, tudo isso está dentro da melachá de Zorea. Embora a gente chamou de Zorea, Zorea é o Av Melachá, mas tudo isso está dentro do mesmo. Maika Mashmilan, qual a novidade? Então, você chamou, tem o cara que semeia, tem o cara que poda, tem o cara que planta uma muda no chão, tudo é Zorea, tudo é a mesma melachá, para que você precisa falar isso? Haka Mashmilan, o melachot arbem, melachá achad, eno chayav elachá. Do Hidush aqui é o seguinte, que alguém que faz várias melachot que estão dentro de uma melachá, ou seja, o resultado é o mesmo, o resultado é crescer frutas. Então, eu posso semear, eu posso podar para crescer melhor, eu posso plantar uma muda para crescer. Tudo que é ligado à produção de frutas que tem o mesmo resultado, embora o ato seja diferente, todos eles são uma melachá só, e se eu fiz todos eles de uma vez só, no mesmo engano, sou hayavum, somente uma proibição. A proibição de Zorea, chamada de Zorea, mas todos os são inclusos. Amaravach, Amaravach, Barash, Amaravami. Zomer Hayav Mishum Notea. Alguém que ele poda uma árvore, ele é Hayav por Notea, pela melachá de Notea, de plantar. Veanotea, Amaravach, Hayav Mishum Zorea. E alguém que planta, ou alguém que mistura duas árvores, ele é Hayav Mishum Zorea, pela plantação. Você falou o seguinte, você falou que alguém que noteia, alguém que planta, ele é Hayav Mishum Zorea. Zorea é a palavra que válida para sementes, plantar sementes. Noteia é válida para árvores. Então, a priori, você falou que alguém que noteia, ele é Hayav Mishum Zorea, alguém que planta uma árvore, ele é Hayav porque ele está dentro da melachá de semear, mas a priori noteia uma coisa por si só. Então, fala, Eima'af Mishum Zorea. Não, então realmente é uma melachá só, dependendo do tipo de planta, se é uma planta, se é um legume, se é uma árvore, vai ter um verbo diferente, mas é tudo dentro da mesma melachá de Zorea. Então, um cara que noteia, ele é realmente um noteia. Dá para chamar isso de Zorea também, mas ele é real pelo que ele fez. Amarav Kahana, Zomer vetzarech leitzim, o que acontece com alguém que está podando uma árvore, mas ele não está podando só para a árvore crescer melhor, ele está podando porque ele precisa dos próprios galhos. Fala Rav Kahana, Chayav Shtaim, Echad Mishum Kotzer, Echad Mishum Notea. Em uma melachá só, em um ato só, ele é Chayav de duas proibições de Shabbat. Porque ao cortar a árvore, cortar os galhos que ele precisava, ele fez a melachá de Kotzer, ele colheu, ele precisa de galhos para fazer uma lareira, o que seja. E por outro lado, já que ele também tinha intenção, na cabeça dele também estava a necessidade de podar a árvore para que o resto cresça mais forte, então é como se ele estivesse plantando a árvore, porque ele está ajudando na produção. Então, já que ele fez um ato, como esse ato tinha dois resultados em vista, ele buscava na cabeça dois resultados, tanto de colher quanto de podar a árvore, ele paga dois. Tem dois pecados. Amar Rav Yosef, Ayman dekata la savseta chayav shtaim, echad mishum kotzer, echad mishum notea. Fala Rav Yosef, alguém que ele kata la savseta, shechet vekotrim otogim, shachat, vekotrim otogim פעמים בחודש, וחוזר וצומח. O que é aqui? Um trigo, uma plantação, uma colheita,
às vezes eles cortavam isso enquanto estava começando a crescer, enquanto ainda estava no primeiro terço, eles cortavam, eles davam para o animal comer, os animais comiam o trigo enquanto não está bem forte, não está bem produzido ainda, não está maduro, e às vezes, quando cortava, fazia com que ele crescia com mais força depois. Então, fala, se alguém que corta a plantação, a colheita, antes de chegar em um terço, em que por um lado ele dá isso para o animal comer, então é colher. Por outro lado, isso faz com que cresça mais forte, ele é Hayav Shtaim também, tanto por Kotzer quanto por Noter. Amarabai Eman de Kaniv, Silka Hayav Shtaim, Echad Mishum Kotzer, Echad Mishum Zorea, fala bem a mesma coisa com relação a alguém que ele corta, Rashi traz aqui Tradim, espinafre. Também eles cortavam um pouquinho para experimentar, para comer, e isso que eles cortavam faziam com que crescesse mais forte, então também tem os dois lados, tem Kotzer e tem Zorea, é uma melachá só, mas já que tem dois resultados em vista, dois pensamentos na cabeça, ligado a duas melachot, é um ato com duas melachot. Ve'achoresh, é proibido arar a terra. Tana fala Braita, o Choresh, o Av melachá de Choresh tem várias ramificações, tem várias tuladot. A Choresh, quem ara a terra, Ve'achofer, alguém que cava um buraco, Ve'achoretz, alguém que faz um buraquinho na terra, certo? Não é arar a terra, é fazer um buraquinho comprido, não um chofer. Chofer é quem cava um buraco a fundo, Choretz é quem faz uma charitza, faz um buraco, um risquinho na terra. Kula melachá achadem, todos são a mesma melachá. Então, se a pessoa fez os três de uma vez só, certo? Mesmo que eles são um pouco diferentes, mas ele esqueceu que existe a melachá de Choresh, ou ele esqueceu que hoje é Shabbat. Melachá de Choresh, vai. Ele sabe que é Shabbat, ele esqueceu da melachá de Choresh, ele foi lá e arou a terra, cavou um buraco, fez uns haritzim para colocar lá as sementes, fez 3 melachot, mas tudo está dentro do nome de Choresh, é Hayav Souma. Amarav Sheshet, fala Rav Sheshet, Aitalo Gav Shushitum tá lá, se tinha na terra o cara tinha um campo, que era todo plano, e tinha um pedacinho de terra mais elevado, e aí o cara foi lá e tirou isso para deixar tudo plano. Babait, se isso foi na casa, a casa deles o chão era de terra antigamente. Então, se ele fez isso em casa, Meshum Boné, isso entra na definição de boné, de construir, porque ele deixou o chão da terra dele liso, isso daqui é construir a casa, então ele é Meshum Boné. Bassadeh, se ele fez isso no campo, Meshum Choresh, é considerado como se ele tivesse feito Harishá, arado a terra, porque na hora que você deixou plano, você vai poder depois passar com o que precisa para arar a terra, com as ferramentas, então isso está incluso na melachá de Choresh. Amarava, italoguma utmama, se ele tinha um buraco no chão, e era um chão todo, era tudo liso, era tudo plano, tinha um buraco, ele foi lá e tampou o buraco. Babait chaya mishum boné, basadem mishum Choresh. Em casa ele é por boné, porque ele está construindo a casa dele, se for no campo ele é por Choresh. Amarabiava, chofer guma beshabat, venot tzarich ele le'afará, patur ale. Fala, Rabiava, o seguinte, alguém que cava um buraco no Shabat, mas ele não quer o buraco, ele quer terra, certo? Ele tem lá o campo dele, ele está precisando de terra para alguma coisa, para levar para outro lugar, e ele começa a cavar um buraco pensando, eu preciso dessa terra, ou seja, na cabeça dele ele não estava buscando o resultado de cavar. O resultado de cavar, que faz com que a pessoa seja hayav, é fazer o buraco. Então, se eu cavo com a intenção de fazer um buraco, eu fiz a melachá de cavar, certo? Eu preciso ter na cabeça o resultado esperado. Mas se o resultado esperado aqui não é o buraco, eu não quero fazer o buraco, eu não faço questão nenhuma do buraco, eu não vou fazer nada com esse buraco. Eu estou pegando terra e colocando na caixa e o buraco está acontecendo por si só. Fala nesse caso, de acordo com a Rabiava, está patur. Não é hayav pela Torá. Por quê? Porque eu não viso o resultado. E as melachot de Shabbat só são proibidas se eu estiver visando aquele resultado. Então, já que eu não quero o resultado de um buraco no chão, eu só quero pegar a terra, o buraco no chão aconteceu por acaso, é patur. Fala, Rabel, mais ainda. Mesmo de acordo com o Rabiuda, tem uma discussão entre Rabi Shimon e Rabiuda, o que a gente falou até agora que só é hayav na melachá do Shabbat. Se eu viso o resultado, é a opinião de Rabi Shimon. De acordo com o Rabiuda, não. Mas mesmo de acordo com o Rabiuda, fala Rabiava, que melachá shinat chagufá hayav é uma melachá que eu não preciso do resultado, só de ter feito a melachá já é proibido, mesmo que eu não quero o resultado dessa melachá. Eu sou hayav, certo? De acordo com o Rabiuda, a proibição é o ato. É o ato de cavar, é o ato de semear. De acordo com o Rabi Shimon, não, eu preciso do ato com a visão, com a busca pelo resultado. Então, de acordo com o Rabiuda, mesmo que a melachá shinat chagufá que é hayav, mesmo que geralmente de acordo com o Rabiuda, se eu fiz o ato, mesmo que eu não estou visando o resultado, eu sou hayav,
Aqui ele concorda que é patur. Por quê? O que Rabi Yehuda falou que eu não preciso do resultado, não preciso ter o resultado na cabeça, é só se eu produzir alguma coisa. Então, digamos assim, certo? Por exemplo, eu tinha um buraco na parede e justo por acaso eu não tinha o que fazer com um pedaço enorme de madeira, eu coloquei lá no buraco porque lá ele conseguia ficar de pé. E Rabi Shimon falou o seguinte, olha, você não tinha intenção de construir a parede, você não tinha intenção de tampar o buraco. Então, você não estava visando o resultado. Tá bom que você fez o ato de tampar buraco, de construir a parede, mas não é chamado de boné, porque você não tinha essa intenção. Rabi Yehuda fala que não, sinto muito. Tá bom que você não tinha intenção de tampar o buraco, você só tinha que colocar esse pedaço de madeira em algum lugar. Mas na hora que você colocou ele no buraco e você tampou o buraco, é chamado de melachá. Você fez o ato, mesmo que você não tenha intenção, resultado. Porém, isso é válido para quando você conserta alguma coisa, mas quando você destrói, quando você estraga, não. E aqui está fazendo um buraco no chão, no meio do campo, é prejudicial, então não é proibido, mesmo de acordo com o Rabi Yehuda. Mais um pouquinho, vai acontecer. Tana, akotzer, abotzer, veagoder, veamesik, veorek, kulam melachá achatem. Kulam melachá achat. Kotzer é alguém que colhe. Só que em hebraico, dependendo do que você está colhendo, você tem um verbo diferente. Então, fala, Braita, que todos esses verbos, todas essas colheitas, independente do que seja, kotzer é colher trigos, botzer é o verbo de colher uvas, veagoder, vamos ver aqui no Rashi, é o verbo de colher tâmaras, veamesik, é o verbo de colher azeitonas, veaore, é o verbo válido para colher tenim, para colher figos, kula melachá, tudo uma melachá só. Então, se eu fui lá, colhi alguns trigos, peguei algumas uvas, peguei umas tâmaras, peguei umas azeitonas e peguei um pouco de figo, tudo é uma melachá só. E se eu fiz tudo num engano só preciso pagar um korban, certo? Mesmo que cada um, eu fiz várias e várias melachot, tá tudo incluso no mesmo pacote, no mesmo nome. Amarafapa, man deixada pisa de dikla, veata tamrei, chayav shtaim, echad meshum tolesh, echad meshum mefarek. Fala o seguinte, alguém que pega um pedaço de barro ou de pedra, que seja, e joga numa tamareira para que as tâmaras caiam, ele fez duas proibições. Que ele desconectou a tâmara da árvore, então é tolesh, é colher, é tipo colher alguma coisa, igual litlosh, igual é arrancar do chão uma flor, você tirou um produto do que dava vida para ele, certo? A planta da terra ou as tâmaras da árvore, isso é melachá de tolesh, vechad meshum mefarek. E também na hora que cai, na hora que a tâmara cai, ela se separa da casquinha dela. Então, quando você tira uma coisa de dentro da casca, é chamado de mefarek. Certo? No Shabat não tem esse problema, uma coisa que já está colhida não tem problema de mefarek, não tem problema de tirar, por exemplo, o pistache de dentro da casca, mas aqui, já que a tâmara estava presa na tamareira, na hora que você arrancou ela da tamareira e tirou a casca, você fez duas melachot. Ravashi amar, Ravashi fala o seguinte, olha, não é suficiente olhar para o resultado, tem que ver se o ato que você fez também é um ato comum, é o jeito certo de fazer isso. Fala Ravashi o seguinte, melachot de Shabbat só é proibido pela Torá se você fez um ato de uma maneira comum, como se faz isso geralmente, e você também atingiu o resultado que você busca. Então, se, tá bom, você jogou uma pedra lá em cima e caiu uma tâmara e se soltou da casca, mas só Ravashi ninguém faz isso. Todo mundo que quer uma tâmara, ele sobe lá em cima, arranca com a mão. Então, já que você fez de uma forma incomum, não é uma proibição da Torá, é uma proibição de Rabanan. Ve'ameamer, alguém que junta várias coisas em um lugar só, isso é chamado de meamer, certo? Isso fazendo com o trigo, para formar aqueles fenos enormes de trigo. Amarava, aiman de kanif milcha, mimilchet achea meshum meamer. Fala, Rava, olha, alguém que vai num campo de salinização, e ele junta o sal, certo? Como ele faz salinização, todo mundo sabe como faz. Você põe parte da água do mar em alguma bacia, não bacia, em alguma piscina que você criou, não natural, fecha a entrada da água, deixa aquilo secar, sobra o sal. Se você vai lá e junta o sal, é realmente um meamer. Igual existe juntar coisas no campo, existe juntar coisas juntar sal na salineira, não sei como chama. Abai amar, enimur el begedolei karka. Abai fala que não, a proibição de leamer é só em produtos que nascem da terra, no sal não tem, certo? Até que, de acordo com Rava, a priori, é que Rava ele falou de comida também, então comida é um pouquinho diferente, mas de acordo com Rava, a priori, se, por exemplo, veio uma criança e jogou no chão todos os Legos,
Posso juntar os Legos? Posso pôr numa caixa? A priori, se juntar coisas em uma montanha só é a melachá de meamer, igual eu não posso juntar trigo para fazer um feijão, não posso juntar o sal para fazer uma montanha de sal, não posso juntar o Lego também, mas vai falar que não. A proibição de meamer é só para coisas que nascem na terra, só no campo, certo? Mas se dentro de casa eu quero colocar todas as maçãs em um prato, ou eu quero juntar o Lego, isso daqui não está incluso na melachá de meamer, é só para coisas que cresceram na terra e se está lá no campo. Ve'adash, dash é quando eles amassavam o trigo para tirar o trigo da casca. Tana, adash, minapet, kula melachá hadem. Todas essas melachot de minapet e minapet, tudo isso faz parte da melachá de dash, que são esses dois especificamente. Rashi fala, quem tira o pistan, quem tira o linho também fica dentro de um givol, dentro de o linho são os fiozinhos de linho que ficam dentro de não sei se é um pedacinho de madeira, do caule da árvore do linho. Então, se tirar o linho de dentro também, você está tirando uma coisa de dentro da outra. E assim também com relação ao algodão. O algodão também, ele cresce com uma casca em volta. Quando você tira ele, isso daqui é considerado de melachá de dash. Azorei, aborer, vatochen, vameraked. A gente falou algumas melachot também ligadas à farinha, ao trigo, à farinha. Um é jogar o trigo para cima, para o vento levar o psola, levar a parte ruim e deixar a parte boa. Borer é quando verifica para tirar a casca. Tochen moei, meraked chacoalhar, peneirar a farinha para utilizar a farinha. Pergunta a Gemara, ai no zorei, ai no borer, ai no meraked. Fala a Gemara, olha, zorei que você joga para cima para as cascas ir embora e ficar só a semente. Borer que você verifica o que é bom, o que é ruim, você tira as coisas ruins. E meraked que é peneirar para a farinha boa cair e os pedacinhos ficarem em cima, se pedras, tem coisa misturada, ficar em cima, tudo a mesma coisa, é separar o bom do ruim. Tanto faz se fez isso com o vento, se fez isso com a mão, ou se fez isso com uma peneira. Porque a nossa Mishnah usou três coisas, três melachot, chamamos três de Av Melachá, são três atos iguais. O ato é um pouquinho diferente, mas é o mesmo resultado, é tirar o ruim do bom. Então, por que a nossa Mishnah dividiu em três? Abai verá da trabalho, comita de Ave Mishkan, a falga deika de damela hashivla. Fala, olha, tudo que tinha no Mishkan, mesmo que tenha algo parecido, entrou na nossa contagem. Então, tanto o zorei, que é jogar para cima e deixar o vento levar a parte ruim, quanto o borer, que é você com a mão tirar as casquinhas, quanto o meraked, que é peneirar, então que os três são a mesma melachá, que é tirar o ruim do bom. Mesmo assim, a nossa Mishnah contou os três, porque os três estavam no Mishkan. Então, mesmo que são iguais, já que estão no Mishkan, a gente conta cada um por si só. Pergunta se for assim, igual tem moé, que moíam o trigo para fazer farinha, também tem kotesh, que é um outro tipo de moé, que você amassa ele mais. Não sei exatamente a diferença, deixa eu ver se falar aqui. Às vezes, para tirar a casca do trigo, às vezes você moía ou você tirava com a mão, às vezes eu usava kotesh, era um outro produto que eu usava também para tirar a casca do trigo. Então, peraí, a gente tem mais um tipo de melachá que tinha no Mishkan, que não apareceu na nossa contagem, a priori, porque já tem um igual. Amarabai, Shekenani, Ochel Pitó Bloktisha. Fala para o seguinte, olha, os pobres, geralmente, eles não fazem essa melachá, porque essa melachá é só para deixar o trigo mais limpinho, mais bem produzido. Muita gente não faz isso, então não entrou na nossa Mishnah. Então, realmente tinha no Mishkan, mas já que não é comum, a maioria das pessoas não fazem isso, então não entrou no nossa Mishnah. Rav Amar Amani Rebi, de Amar Avot Melachot Arbaim Faser Achad, Veihashiv Kotesh Avele Arbaim. Fala Rava da outra resposta. Por que Kotesh não apareceu na nossa lista? Não porque tem muita gente que não faz isso, sim porque a nossa Mishnah é Rebbe. E Rebbe fala que tinham 39 melachot no Mishkan, a gente só pode ter 39. Se colocar Kotesh, ia ter 40. Fala, então tá bom, vamos tirar o Zoré, ou Borer, ou Meraked e colocar Kotesh. Os três são iguais, Kotesh também é igual ao outro. Então tira um e põe outro, porque você escolheu tirar justamente o Kotesh. Pode tirar qualquer um dos outros. Ela me revata que de Abai, então volta como Abai. Realmente a nossa Mishnah é de acordo com o Rebbe, que são 39 e não mais que isso. Quando a gente teve que escolher o que tirar, para ficarem só 39, a gente escolheu tirar Kotesh, que muita gente não usa. Muitos pobres não fazem esse tipo de melachá na produção do pão, então isso ficou excluído da nossa Mishnah. Shkoyach.